Esse é o Eminência e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma polêmica da Crunchyroll. Aparentemente a Crunchyroll não consegue ficar aí uma semana sem trazer alguma polêmica pra gente comentar aqui, né? Mas enfim, o que foi dessa vez? Isso é um problema, na verdade, que já vem acontecendo há bastante tempo, tá? Um negócio que me incomoda profundamente, que é a questão das legendas, né? Esse carinha aqui, Yuri, ele tava fazendo meio que um dossiê aqui no X, no Twitter, sobre esse problema, né, que tá acontecendo, que começou a acontecer recentemente. Começou o seguinte, ó. Segunda temporada de Kakuryu, Bed and Breakfast for Spirits, estreou na Crunchyroll e temos 3 situações. Primeiro, novas legendas ruins, português, inglês, francês, italiano, etc. Como assim legendas ruins? Você pode estar se perguntando. Vamos por partes. Isso aqui, eles tinham mudado o padrão das legendas deles. Eles colocaram essa legenda aqui, com essa fonte, nesse estilo. E aí, simplesmente ficou terrível. Porque, olha só isso aqui. Eles estavam fazendo a legenda de qualquer jeito. Eles ainda, eu não sei se ainda estão, se estavam. Eu vou dar uma atualização, mas primeiro vamos por partes, né? Eles estavam fazendo isso aqui, ó. E o pessoal, obviamente, começou a reclamar. Segundo, fonte antiga, mas sem estilização dos letreiros. Espanhol, latino, europeu, tal. O que é estilização? É isso aqui, tá vendo? Tá vendo que a fonte traduzida tá no mesmo estilo da fonte original? Sempre teve esse costume de fazer essa estilização nas fontes, né, na tradução. As fansubs, elas fazem isso de uma forma genial, assim, desde sempre. Antigamente, nos primórdios, que não existia nem streaming direito, as fansubs já estavam fazendo isso. Aí o que aconteceu? Que a Crunchyroll parou de fazer isso. E o estilo antigo no alemão, tá. E aí ele tava querendo fazer um movimento aqui pra pôr pressão na Crunchyroll. E não é que funcionou. Porque aparentemente aqui ele deu uma atualização e foram trocadas as legendas. Eles deixaram assim, ó. Estilizado. Eu não sei se já tava ali, né? Porque isso aqui tava no inglês, né? Essa aqui é um exemplo da tradução como é que tava no inglês. E no português não tava assim. E agora eles mudaram também. Voltaram pro padrão normal, que o padrão normal é esse aqui. Que era o que sempre foi, que pra mim é um dos melhores estilos de legenda. Que você consegue ler tranquilamente em qualquer obra. E fizeram isso aqui, ó. Também voltaram com a estilização e tal. Então, aparentemente, o barulho que esse cara organizou aqui, que muitas pessoas fizeram, valeu a pena, né? Porque o que aconteceu? Eu comecei a assistir um anime, que é o Bukyona Senpai, né? O My Senpai is Annoying. Que é esse anime aqui. Eu comecei a assistir esse anime, e até por isso eu estranhei. Porque se eles arrumaram de fato, eu acho que eles não arrumaram o que já foi. E provavelmente eles vão arrumar daqui pra frente. Talvez, não sei. Por isso que eu não posso dar certeza pra vocês. Mas o primeiro episódio desse anime aqui, as legendas também estavam terríveis. Eu garanto pra vocês que as legendas estavam terríveis. Aparecia, sabe aquela apresentaçãozinha que aparece o nome dos personagens na tela, algum anime? Eles não traduziram isso. Eles deixaram de traduzir várias coisas, usaram uma fonte terrível também. Tava horrível. E aí o que aconteceu? Eles descobriram, esse Sugoi Light aqui é um leaker. Então isso aqui, na verdade, não é confirmado, tá? Isso aqui é provável que isso esteja acontecendo, mas tem uma boa chance de ser verdade, tá? Porque o que aconteceu? Eles tinham mudado, a Crunchyroll aparentemente tinha mudado o software que eles usam para fazer legendas, né? E aqui tem esse software que tem toda uma polêmica aqui, que se eu não me engano as outras empresas também usam isso aqui, tá? Eu confesso pra vocês que eu não conheço a fundo essa parte técnica de software, de tradução. Mas, por exemplo, aqui ele fala que a maioria da staff da legendagem, né, do Crunchyroll, usava a Edge Subs. Mas recentemente tem várias mudanças. Agora todo mundo foi forçado a abandonar esse software e mudar para um software cloud-based, né? Tem base na nuvem, chamado esse ONA aqui. E tal, vai falar que é um software israelense e que usa IA. Isso aí eu já não sei, não vou entrar no mérito, porque isso aqui pelo menos até onde a gente sabe, é especulação. Mas assim, tem 2 pontos aí. Primeiro ponto da IA, que eu já vou tirar isso do caminho, porque eu sei que muita gente reclama, acha ruim. Mas assim, cara, eu não sou a favor desses pensamentos utópicos que as pessoas têm, da IA tomar conta do ser humano e substituir o ser humano. Isso não vai acontecer, tá? Se você tem essa preocupação, pode ficar tranquilo. A IA não vai tomar o lugar do ser humano. Pelo menos não no futuro próximo. Tá? O que vai acontecer é simplesmente que as pessoas
Isso em qualquer profissão, em todas as áreas. As pessoas, elas vão ser forçadas a se adaptar a essa tecnologia, como sempre foi. Como toda tecnologia. A gente teve a invenção da máquina de escrever, as pessoas tiveram que parar de escrever na mão e começar a se aprender a usar a máquina de escrever. Depois a gente teve a invenção do computador, as pessoas tiveram que parar de usar a máquina de escrever e começar a aprender a usar o computador. As pessoas antigamente usavam velas para iluminar a casa, hoje elas tiveram que aprender a usar uma lâmpada. Entendeu? Quem não usa, quem não se adapta à tecnologia fica para trás. Isso significa que a IA vai substituir os trabalhos artísticos? Não, não vai. O que vai acontecer com os artistas, o pessoal de tradução, eles vão começar a usar essas ferramentas para facilitar o trabalho deles. Eles não vão usar essas ferramentas para substituir os artistas, que é o que a teoria de muitas pessoas por aí. Podem ficar tranquilos que eu garanto para vocês que isso não vai acontecer. A arte nunca vai morrer. Uma pessoa que tem um dom artístico, que tem um talento artístico, ou até que se esforçou muito e aprendeu, e tem uma capacidade técnica artística elevada, ela vai ser valorizada sempre. Inclusive, esse ofício vai no futuro se tornar algo ainda mais valioso, porque vai ser mais raro de encontrar. Então, esse é um detalhe. O segundo detalhe é a questão da ferramenta que eles estão usando. Assim, eu não me importo, sinceramente, para mim é indiferente a ferramenta que eles usem. Primeiro que eu não consumo Crunchyroll, tá? Sinceramente, isso não me importa, não me interessa. E segundo que, independente da ferramenta que eles usam, o que importa é o resultado final. Vocês veem aqui esse exemplo no inglês. Eu não sei que ferramenta eles usaram, mas isso aqui é legal, ficou bonitinho, tá? Se eles usaram isso aqui, fizeram com IA, não sei. Eu, como consumidor, eu tô falando do ponto de vista de um consumidor. Nós, como consumidores, a gente tem que se prezar mais pelo resultado que a gente tá recebendo. Os meios não importam, porque a gente não tá lá, a gente não sabe o dia a dia desses caras, a gente não sabe como eles trabalham. Se realmente eles estão falando aqui que forçaram as pessoas a trocar, isso é zoado, de fato, eu não concordo com isso. Eu acho que os profissionais deveriam ser livres para escolher o que eles acham melhor, né? Mas eu acho que esse aqui não é o problema, tá? Por isso que eu falei tudo isso, porque eu acho que esse não é o problema. O problema dessas legendas estarem assim zoadas é a incompetência e a falta de vontade de vergonha na cara da Crunchyroll. Porque eu vou dar o exemplo desse anime aqui, Kuroyo Amedaka, que é um animezinho de comédia romântica que estreou na temporada de janeiro. Eu acompanhei esse anime. E o que eles fizeram nesse anime? Eles tiveram a brilhante ideia de desfigurar, de destruir a personagem principal na legenda. Porque o que acontece? Essa menininha aqui, a Mona, na história ela é uma menina que ela é de um outro lugar, ela é de uma outra província, e então ela tem um sotaque muito forte no japonês. Mas esse sotaque muito forte dela, ela esconde, porque ela tem vergonha, ela quer ser popular, e ela aprendeu a falar assim o sotaque, né? O japonês lá padrão de Tóquio, ela aprendeu a falar. E ela só usa esse sotaque dela no pensamento dela. Ou quando ela fica muito nervosa, ela deixa escapar. Isso é um charme dela. Só que o que aconteceu? A Crunchyroll decidiu que seria muito legal, muito interessante eles traduzirem esse sotaque. Eles tentarem adaptar esse sotaque para o português. Aí o que aconteceu? Colocaram a menina falando como uma mineira que, sei lá, da roça. Ela ficou falando assim, ó, as legendas eu juro pra vocês, eu não sei se eles mudaram, mas quando eu assisti tava assim, fica cadinho logo, tal, eu não sei nem falar, desculpa aí gente, os mineiros, eu não sei nem se é assim que os mineiros falam. Mas ela ficou totalmente desfigurada nas falas. E o pessoal reclamou, inclusive aqui o carinha abriu uma reclamação no Reclame Aqui pra falar disso aqui. A Crunchyroll, como sempre, deu uma resposta genérica padrão, falou pra ele entrar em contato com o suporte. E eu não sei o que aconteceu depois, se mudaram ou não. Mas enfim, e o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é a prova de que o problema não está no software que eles usam. Não importa o software que eles estão usando aqui, isso aqui foi uma decisão técnica da Crunchyroll. Ou não técnica, né? Eles decidiram espontaneamente fazer isso aqui. Desfigurar a personagem. Porque o que acontece numa legenda, você não pode mudar a intenção do autor. Senão você está desfigurando a personagem e tirando o sentido dela. Então, a partir do momento que você está tentando fazer uma adaptação, beleza, eu entendo que tem casos, por exemplo, comédia, às vezes você tem que adaptar uma piada, você tem que fazer aquilo fazer sentido. Mas acontece que nesse caso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse caso aqui, ela não tem como você comparar um dialeto japonês, um sotaque japonês com um sotaque português. Você vai desfigurar a personagem e você vai tornar a legenda difícil de se ler e de se compreender. Eu não conseguia ler direito a legenda, eu tinha que parar, pausar toda hora para ler. Então, o que deveria ser feito na minha opinião nesse caso? Deveria manter uma legenda padrão, ipsis literis, literal do que ela está dizendo, e
sei lá, talvez fazer uma observação que ela tá usando um dialeto ali, um sotaque diferente. Isso não precisa necessariamente ser adaptado. Isso não é uma piada que não vai fazer sentido. Isso aí a pessoa entende. Se você vê ela falando ali com o próprio áudio original, você percebe que ela falava diferente. Você não precisa ter uma adaptação numa legenda pra fazer isso. Enfim, esse negócio estava engasgado aqui há muito tempo dentro de mim, lá ele, né, e queria falar, aproveitei para encaixar nesse assunto porque tem a ver com a legendagem porca da Crunchyroll. E aí, beleza, aí esse carinha aqui, ele deu essa atualização, mas aparentemente não tá legal ainda, porque tem muito problema. Eles estão mudando nessa fase de adaptação aí, aqui ó, Portal Shoujo colocou, ó. Eu coloquei esse anime pra ver, mas simplesmente impossível. Se fosse só a legenda feia, seria uma coisa, mas ela também tá desincronizada. A sinaninha acabou, mas a legenda já passou. O mesmo problema que eu tive aqui com o animezinho da Senpai lá. Legenda desincronizada, a legenda sai antes da fala terminar. Você não tem tempo nem de ler a legenda, 2 linhas de legenda lá, os caras tiram. Entendeu? Então por isso que eu tô falando, o problema não é o software que eles estão usando, o problema é a incompetência deles. O problema é a falta de vergonha na cara, de você estar pagando, recebendo por um serviço e entregando um serviço porco, um serviço pior do que o serviço das fansubs. Que as fansubs, diga-se de passagem, o serviço deles é excepcional pro que eles têm, porque eles sempre fizeram um trabalho voluntário. E aí uma empresa bilionária que tá ganhando muito dinheiro para fazer isso, eles entregam um serviço porco. Então esse que é o problema da Crunchyroll. E não é só da Crunchyroll, dessa empresinha aqui, ó, que eu também me recuso a falar o nome. Olha essa legenda aqui, ó que legal. Vocês conseguem entender o que esse cara tá falando aqui, ó? Essa aqui foi a legenda que eles colocaram no anime, ó. Speaks Japanese. E tipo assim, isso aqui não é problema de um software. Eles provavelmente, os caras colocando um monte de meme ali. E aí também tem isso aqui, ó. Eu acabei de ser banido dessa empresa aqui. Por que ele foi banido? Porque o carinha dessa empresa comentou um negócio aqui no X, no Twitter, e ele perguntou, vocês ainda concordam com isso? Que antigamente essa empresa falava que eles amavam você compartilhar sua senha, compartilhar a conta, né? E vocês sabem que, de uns tempos pra cá, eles cortaram isso. Você não consegue mais compartilhar a conta dessa empresa aqui. E você, além de aumentar muito os preços, eles tiraram vários recursos. E aí ele foi banido. Tipo, simplesmente a empresa censurou o cara. Que mais? Essa empresa aqui também. E tudo que eu tô falando pra essa empresa vale pra Crunchyroll também, tá? Tem os mesmos problemas lá. Crunchyroll teve polêmica com vazamento de dados, com censura de público tentando buscar esclarecimento. E teve a polêmica também dessa estreia do Kaoru Hana, que eles acharam que seria genial atrasar a produção em mais de um mês e desincronizar o lançamento. Ou seja, o pessoal que estava assistindo isso aqui, a gente, né, que estava esperando para assistir esse anime, recebeu ele um mês depois, tanto que ele ainda tá passando. Esse anime já acabou. Oficialmente, o stream dele oficial já terminou. Só que essa empresa ainda tá passando ele, porque eles começaram com mais de um mês de atraso. Entendeu? Então são todos esses detalhes. E tem isso aqui também, ó. Outro detalhe, censura. Esse anime aqui na época que saiu, meteram um monte de censura. Esse anime é um ecchi, tem umas ceninhas mais pesadas ali, mas nada de outro mundo também. Porque a classificação indicativa dele era 18 anos. Ou seja, quem assiste isso aqui já tá ciente de que vai ter cenas para mais de 18 anos. Não tem por que você censurar um conteúdo que já é para mais de 18. E eles censuraram. Aí teve uma polêmica lá. Eu lembro que na época eu acho que eles tiraram tal. E aí eles colocaram aqui que tá sem censura. Sinceramente eu não sei. Não voltei lá para ver se realmente tá sem censura. Mas antes estava. E, enfim, isso aqui é um hunt para dizer o quê? Para dizer que essas empresas, elas são iguais e elas agem da mesma forma, elas não estão preocupadas em entregar qualidade, elas estão preocupadas só com o seu dinheiro e entregar o mínimo. Entendeu? E aí como é que a gente resolve isso? Da forma que esse carinha aqui agiu. Ele agiu da forma perfeita. Meteu aqui na internet, cobrou e conseguiu o resultado. Ele conseguiu o resultado dele. Se esse resultado vai ser permanente, não sei. Talvez eles tenham que continuar brigando, né? Eu falo a eles porque eu não me meto nisso, porque eu não uso esse serviço que eu não acredito que me ofereça um valor, pelo menos equivalente ao qual eu pago, né? Então eu não uso. A partir do momento que eles criaram um serviço de qualidade que me ofereça um valor equivalente pelo que eu tô pagando, aí eu volto a usar, porque como eu disse no meu outro vídeo lá sobre a censura, eu prefiro pagar para ter um serviço de qualidade mais prático do que ter que ficar recorrendo a meios alternativos, entendeu? Então, é isso que eu penso. A única forma de você conseguir qualidade nos seus serviços é exigindo e protestando com o bolso, né? Porque se você não paga, se todo mundo que assina Crunchyroll deixasse de assinar Crunchyroll por causa disso aqui, eu garanto pra vocês que eles iam
arrumar rapidinho. Não ia precisar ir na internet, não ia precisar fazer nada. Eles iam arrumar rapidinho. Então é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês ainda assinam esses serviços, se vocês concordam, discordam. O que vocês acham também que pode ser feito para conseguir resolver esse tipo de problema. E, como sempre, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, que isso ajuda bastante aqui no desenvolvimento do meu trabalho. E também assiste esse outro vídeo aqui, que muito provavelmente você vai gostar também.